de Deus, ter comunhão com Deus. Uma coisa que foi desprezada, foi jogada no lixo quando os nossos primeiros antepassados foram criados, né? Receberam da boca de Deus o mandamento, né? A ordem, né? E eles tinham dois caminhos a seguir: o caminho da obediência ou o caminho da desobediência, o caminho da morte ou o caminho da vida. Infelizmente, eles escolheram o caminho da morte. E a Bíblia, por isso que a Bíblia diz que por um homem veio a morte ao mundo e alcançou a todos os homens. E por um homem veio a vida, que é Jesus Cristo, e também pode alcançar todos os homens. Então, irmãos, o plano de Deus era esse, né? Que todos viessem à salvação. Por que a Bíblia fala que o plano de Deus é que todos venham ao arrependimento, né? Para que nenhum se perca. Não é a vontade de Deus que nenhum ser humano, que nenhum pecador se perca e seja para sempre afastado da sua presença, né? A vontade de Deus é que todos venham a ser justificados pela fé em Cristo Jesus, né? Para que possa estar ao lado de Deus, sempre ao seu lado. Louvado seja Deus, glórias a Deus. Então, irmão, nós vemos aqui, ó, no versículo de número 1, que fala: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Porque, irmãos, antigamente a salvação era pela lei, né? Pela lei. Mas a Bíblia fala que a lei foi dada por Moisés no monte Horebe, né? Pela mão de anjos. Deus falou com o povo do monte Horebe, mas mesmo assim, mesmo sendo dado pela mão dos anjos a lei, ela não foi honrada. A Bíblia fala que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Então, irmãos, o pecado ele alcançou a todos os homens, desde Adão até hoje. O pecado alcançou a todos os homens, e o pecado vai alcançar a todos que vierem, porque ninguém nasce justificados nesse mundo. Por mais bonzinho que seja, por mais inocente que seja, ninguém nasce justificado diante de Deus. Para ser justificado diante de Deus, só existe uma maneira: é Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo é a única forma do homem ser justificado por Deus. Louvado seja Deus, glória a Deus. E a Bíblia fala, irmãos, que a lei, né, ela foi uma sombra, né, daquilo que viria, né? Ela apontava para Jesus Cristo, porque chegando à plenitude dos tempos, a Bíblia fala que Deus enviou seu Filho ao mundo, né, para que morresse de uma vez só por todos nós pecadores. E aqui em Romanos, irmão, capítulo 3, versículo 23, está escrito: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando se fala todos, irmão, é todos, né? Muitos foram justificados por Deus. Nós vemos na Bíblia que muitos foram justificados por Deus, mas todos que foram justificados pela fé em Deus. De alguma forma, eles misturaram a lei com a fé e alcançaram testemunhos que agradaram a Deus. Nós vemos lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, a Bíblia fala, né, que muitos alcançaram a fé, muitos foram alcançados por Deus através da fé. A Bíblia fala aqui, irmão, no capítulo 11 de Hebreus, a Bíblia fala assim, que louvado seja Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, agradar-lhe, porque é necessário
que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Louvado seja Deus. Então, irmãos, por isso que é pela fé, porque o que a fé agrada a Deus, o que agrada a Deus é a fé, né? Não o homem querer se justificar a si mesmo e achar que pode, né, agradar a Deus com as suas próprias maneiras, com as suas próprias justiças, com os seus próprios méritos, né? E não confiar na justiça de Deus, e não confiar em Deus na sua justiça. Porque todos nós, né, irmãos, a Bíblia fala lá no Salmo 51, o profeta Davi falando que em pecado me concebeu a minha mãe, né? Em pecado fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. Então, irmãos, desde quando nós nascemos, né? A Bíblia fala que nós já nascemos herdando o pecado de nossos pais, porque Deus, Ele visita a maldade dos pais e dos filhos até a 4ª geração. Olha, irmãos, pode ver que Deus é um Deus justo, um Deus de justiça, um Deus que pune o pecado, né? Ele pune o pecador, o pecado e o pecador. Louvado seja Deus. Então aqui, irmão, nós vemos que sendo, pois, justificados, né, pela fé em Deus, louvado seja Deus, sendo, pois, justificados pela fé em Deus, sendo, pois, justificados pela fé temos paz com Deus. Porque a fé, irmão, a Bíblia fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se veem, que não se veem, a certeza das coisas que se esperam. Então, tudo que nós esperamos em Deus, tudo que nós aguardamos, pedimos a Deus, é pela fé, irmãos. É pela fé. A gente pode até escrever uma cartinha a Deus daquilo que a gente precisa, daquilo que a gente necessita, mas é pela fé, confiando na graça e na misericórdia de Deus, né? E no tempo oportuno, no tempo certo, Deus, Ele nos atende. Eu, irmãos, já pedi coisas para Deus, irmãos, que assim, que foram se cumprir há muitos anos depois, coisa besta, coisa pequena mesmo, que para mim, para muitos não era importante, mas para mim era. E aí, com o tempo vai passando, e a gente vai vendo aquelas coisas se cumprindo, porque foi suas orações que você pediu lá atrás, anos atrás. Deus, Ele não fez na hora, mas na hora certa Deus atendeu, porque Deus não esquece, irmão, o que a gente pede para Ele. A gente pode até pedir e esquecer, mas Deus não esquece. Quando chega no tempo certo, na hora certa, aí você vê cumprido aquilo que você pediu a Deus, e você fala: olha, Deus ouviu a minha oração, Deus ouviu o meu clamor, né? Louvado seja Deus. Porque Deus, irmãos, Ele tem o prazer de ver a gente bem, a gente abençoado, né? As coisas tudo no lugar. Louvado seja Deus. Porque a Bíblia fala, irmãos, aqui em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 2, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho, e pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Louvado seja Deus. Então, irmãos, como eu disse agora há pouco tempo, que muitos antigamente, mesmo debaixo da lei, eles foram justificados pela fé em Deus. Nós podemos ver muitos exemplos na Bíblia de homens que estavam debaixo da lei, né, que estavam debaixo da lei de Deus e que foram justificados pela fé em Deus, porque confiaram em Deus. Nós vemos o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego, né, que preferiram ser lançados na fornalha de fogo ardente do que adorar
há um Deus feito de pedra, de madeira, né? Que era o primeiro mandamento que estava escrito na lei, no Decálogo: adorarás ao Senhor seu Deus e só a Ele servirás. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego, naquele momento, eles não se curvaram diante daquela estátua, mesmo diante de um rei tão poderoso como era Nabucodonosor, que dominava todo mundo, né? Que Deus entregou todo mundo na mão dele, mas mesmo assim, eles não dobraram os joelhos deles diante daquela situação, e foram justificados por Deus. Não justificados, irmão, porque eles foram livres, não da fornalha, não é por isso. Eles foram justificados porque até hoje conta, né, a fé deles, né, como que eles confiaram em Deus, apesar dos momentos que eles estavam passando ali, difícil. Louvado seja Deus, glórias a Deus. E se nós formos ver, irmãos, nós vamos ver muitos, né, que preferiram sofrer do que perder a bênção da comunhão com Deus. Que, né, vamos ver o caso de, a Bíblia fala aqui, a Noé, que passou 120 anos construindo uma arca para a salvação dele e da sua família. Tudo isso é pela fé, irmão, porque a pessoa passa 120 anos construindo uma arca, tem que ter muita fé, né? Não vendo uma gota de chuva cair, né? Porque, irmãos, eu acredito que ainda naquele tempo, eu não tenho certeza, mas eu acho que ainda não havia chovido na terra. Ou se choveu, não foi tanto, né? Porque a Bíblia fala que quando Deus criou o homem e a mulher, não chovia, apenas havia um orvalho que caía sobre a terra e as plantas cresciam. Mas Noé, irmão, pela fé, ele foi construindo aquela arca, confiando na palavra que Deus disse, apesar que demorou muito tempo, né? Mas aos poucos ele foi fazendo, não perdeu a fé, até que um dia a arca ficou pronta, irmãos, e ele entrou para dentro da arca e foi salvo, ele e a sua família. Louvado seja Deus. Jesus falou que como seria nos dias de Noé, também seria nos nossos dias, né? Nós temos que ter paciência, irmão. A Bíblia fala que nós temos que ter paciência, porque a nossa arca hoje em dia é a nossa paciência e a nossa fé em Deus. Essa é a nossa arca. Aí ela tem que estar aqui, a arca, na nossa cabeça, que é a nossa fé, a nossa paciência e a nossa fé em Deus. Até que chega o tempo, né? Como aquele hino, ou de nós morrer, tempo de morrer, né? O tempo de Jesus Cristo vir ao céu, vir buscar a igreja. Mas a nossa arca, a nossa salvação, a Bíblia fala que nós temos que construir. Temos que estar no dia a dia, pondo uma pedra aqui, outra ali. No tempo de Noé era madeira. Hoje em dia não fala pedra, porque a Bíblia nos diz que a igreja, ela é como se fosse um edifício, né? Nós temos que edificar. Então cada dia nós procuramos edificar nossa fé, ser melhor diante de Deus, se justificar. Outro dia nós aprendemos na escola dominical que o padrão do justo é cada dia mais ser santo diante de Deus. O justo, ele procura ter um padrão de santidade cada dia melhor diante de Deus, apesar das suas falhas, dos seus pecados. Mas o justo, ele procura cada dia mais ter um padrão de santificação melhor diante de Deus, enquanto o ímpio, ele procura ter um padrão de iniquidade maior diante do mundo, né? Ele quer se mostrar mais iníquo do que ele é cada dia mais, para ser mais aplaudido pelo mundo. E nós procuramos o justo ser cada dia mais justificado, porque a Bíblia fala: quem é justo, não, quem é santo, seja santificado ainda. Quem é justo, continue fazendo justiça ainda, né? E quem é sujo, continue se sujando. Então, nós temos que é uma progressão. Nós temos que continuar progredindo, né? Sempre progredindo, sem parar, sem olhar para trás. Aleluia. E sempre progredindo em direção à nossa salvação. É isso que Deus quer, que nós não voltemos para trás jamais,
Porque a Bíblia fala que o justo viverá pela fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Então, é pela fé que nós seremos justificados diante de Deus, se nós permanecer firme até o fim, né, irmãos? Louvado seja Deus. Glória seja dada no nome de Jesus. E aqui, irmãos, no versículo, em Gálatas capítulo 3, versículo 24, fala: de maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então, irmãos, a Bíblia fala que a lei ela nos serviu de professor, né? Para que a gente aprendesse como confiar em Deus, como confiar em Cristo, né? Crer em Cristo, né? Porque a Bíblia fala que toda lei ela fala de Jesus, né? Nós vamos ver no Velho Testamento, nós vamos ver várias referências falando de Cristo, como no livro de Isaías, no capítulo 53, fala que o sofrimento de Jesus, que ele levou sobre si o nosso pecado, que o castigo que estava sobre ele, que ele não fala aqui, ele levou sobre si as nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, irmãos, nós vamos ver na lei várias referências que nos levam a Cristo, para a nossa justificação, como uma luz, né, no fim do túnel. A Bíblia fala que muitos, né, muitos dos profetas antigamente desejaram ter um dia desses que nós temos hoje, né? Que nós temos de viver pela graça de Deus, ser justificados pela graça, e não viram, né? Mas eles profetizaram que que nós viveríamos esse dia, que nós seríamos justificados por Deus pela fé em Cristo Jesus. Louvado seja Deus, não pela lei, né? Mas pela fé. Porque a Bíblia fala, irmãos, que pela lei nenhuma carne será justificada, né? Vê-se que a lei ela está enferma por causa do pecado, né? Então, louvado seja Deus. Se nós formos olhar por aí, tem muitas pessoas que nós vamos aprender na lição de amanhã, que existem muitos ensinamentos por aí que dizem que querem ser salvos através de seus próprios méritos, né? Mas, louvado seja Deus, não é assim, né? A Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele é o sacrifício perfeito que Deus quis para nos justificar. Louvado seja Deus, para nos justificar. Louvado seja Deus, glória a Deus. E a Bíblia fala em Efésios, irmãos, capítulo 6, no versículo 16, a Bíblia fala que tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. A fé, irmãos, também serve como escudo para nós, né? Além dela ser justa diante de Deus, ela também é um escudo que nos protege de vários ataques do maligno, porque o maligno, irmãos, ele vem com a palavra. O mundo espiritual, ele se move através da palavra, né? E a fé, ela é uma proteção, é algo que nos defende de várias coisas aí nesse mundo que quer nos arrastar para longe do nosso Deus. Louvado seja Deus. Mas se nós continuar tendo fé no nosso Deus, no Senhor Jesus Cristo, nós vamos conseguir, irmãos, alcançar a justiça de Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E aqui, irmãos, a Bíblia fala aqui, temos paz com Deus. Louvado seja Deus. Porque, irmãos, Deus,
a Bíblia fala que jamais terá paz aquele, né, irmãos, que pratica a iniquidade, aquele que vive praticando o pecado. Nós vamos ver aí se nós formos ver, dá uma olhadinha aí no mundo, nós vamos ver tanta coisa que acontece no mundo, tanta coisa que desagrada a Deus, irmãos, tanta coisa. Eu creio que é impossível, irmãos, a pessoa ter fé, ter paz com Deus, né? Porque a Bíblia fala que o apóstolo Paulo falou assim, que jamais Deus teria paz com qualquer pessoa que fosse ímpia, né? Que fosse uma pessoa que não cresce em Jesus Cristo, jamais teria paz com Deus. Mas nós temos que crer em Jesus Cristo, não da nossa maneira. A Bíblia fala que nós temos que crer em Jesus, como diz as Escrituras, né? E as Escrituras, ela nos mostra a maneira que nós temos que crer em Jesus. Muitas pessoas querem ter paz com Deus, creem em Jesus de qualquer forma, de qualquer maneira. Mas nós temos que observar a palavra de Deus, porque não é de qualquer maneira que nós vamos ter paz com Deus, vamos ser justificados com Deus, mesmo crendo em Jesus Cristo. Mesmo crendo em Jesus Cristo, nós temos que ter cuidado na maneira que nós cremos. Muitos creem em Jesus, mas desobedecem a Deus pela sua maneira de agir, pela sua maneira de viver, né? Se nós falar para qualquer pessoa, você crê em Deus, ele vai falar, eu creio em Deus. Você crê em Jesus, eu creio em Jesus, mas da maneira dele, não da maneira que diz as Escrituras. Louvado seja Deus. E a Bíblia fala que nós temos que crer em Deus da maneira que diz as Escrituras, para que rios de água viva venham fluir do nosso interior. Louvado seja Deus, para que Deus venha derramar sobre nós o seu Espírito Santo. Nós temos que crer em Cristo, em Deus, da maneira que Jesus disse. Louvado seja Deus. Eu não vou dizer para os irmãos qual a maneira, mas os irmãos vão ler a Bíblia, ela nos ensina. Nós lendo a Bíblia, nós vamos ver a maneira que Deus quer que nós cremos nele, que nós andemos na presença dele. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Eu vou pôr aqui, irmãos, só um minuto, por favor. Pôr aqui. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo qual também temos entrado pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Louvado seja Deus. Então a única maneira, irmãos, que nós temos de entrar nessa graça que Deus tem para nós é através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Jesus Cristo é a porta que nos conduz ao céu, que nos conduz a Deus. Louvado seja Deus. Ele é a porta, Ele é o caminho, né, que nos leva a Deus. Sem Jesus, louvado seja Deus, essa graça jamais nos alcançaria. Se hoje nós estamos aqui na igreja servindo a Deus, é porque um dia nós alcançamos essa graça, né, irmãos? Louvado seja Deus, nós alcançamos essa graça. E eu acredito também que nós alcançamos a justificação, porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Louvado seja Deus. A Bíblia fala que nós temos apenas que guardar aquilo que nós temos, né? Cuidar, zelar daquilo que Deus nos concedeu, né? Sermos servos, obedecer a Deus, seguir o seu caminho, né, irmãos? A Bíblia fala que o fardo de Jesus é leve e suave. Deus não nos deu um fardo pesado para nós carregar. Jesus Cristo nos deu um fardo leve e suave que nós podemos levar. Jamais Deus vai mandar a gente carregar uma pedra nas costas até o valo velho.
para a gente ser salvo, não. Jamais Deus vai pedir para você subir uma escada de 50 metros com uma pedra de 50 quilos nas costas para você ser justificado por Ele, de maneira nenhuma. O fardo mais pesado Jesus já levou. Louvado seja Deus. A cruz mais pesada Jesus já levou por nós. Muitos santos morreram por causa da palavra de Deus. Muitos santos. Mas Jesus Cristo, a Bíblia fala que Ele morreu sem pecado. Nós morremos muitas vezes porque muitas vezes, né, irmãos, nós morremos porque nós somos sujeitos à morte. A Bíblia fala, todos morrem, todos estão debaixo da morte, e a morte é o último inimigo a ser vencido pelo homem. A Bíblia fala que naquele dia lá a morte será tragada pela vitória, né, irmãos? Louvado seja Deus, a morte será tragada pela vida que Jesus Cristo nos deu lá na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. Esta, irmão, é a justiça que Deus tem para aqueles que servem a Ele, que é fiel, que vai até o fim, que persevera até o fim. Naquele dia, a Bíblia fala que onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu galardão? Né? Porque Jesus Cristo venceu a morte, Jesus Cristo ressuscitou. Louvado seja Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Louvado seja Deus. Então, irmãos, louvado seja Deus. Nós temos que saber que nós servimos um Deus vivo, um Deus fiel, um Deus poderoso, um Deus que chamou Abraão da terra dos caldeus. Louvado seja Deus, para fazer de Abraão uma grande nação. Um Deus que disse a Abraão: leva o teu filho e oferece ele a mim lá no Monte Moriá. Louvado seja Deus. E Abraão foi, obedeceu a Deus, né? Louvado seja Deus. Ele creu que Deus poderia ressuscitar o seu filho dos mortos. Ele achou que mesmo ele sacrificando Isaac a Deus, Deus poderia falar: Abraão, já que você confiou em mim, você creu em mim, esse é o teu filho, dá para o seu filho de novo. Levanta, Isaac, e anda. Louvado seja Deus. Abraão cria dessa forma. Louvado seja Deus. Então, irmãos, nós temos um Deus que é fiel, que é poderoso. Mas a Bíblia fala que Deus não permitiu que Abraão sacrificasse seu filho, oferecesse seu filho, porque Deus já havia separado um cordeiro para Abraão oferecer a ele, que estava enganchado nos matos. Louvado seja Deus. Aquele cordeiro representava o nosso Senhor Jesus Cristo, que outrora, no tempo determinado, ia morrer por nós na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. Então, irmãos, por isso que a Bíblia fala que aquele monte foi chamado Deus proverá. O monte que Deus proverá, o monte que Deus proveu ali para Abraão, né? Um cordeiro, louvado seja Deus, no lugar de Isaac. Outro morreu, no lugar de Isaac, outro morreu. E no nosso lugar também, irmão, outro morreu, que foi nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. Louvado seja Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Irmãos, eu quero agradecer a minha oportunidade, desde já. Eu não vou mais além, falta só 10 minutos, tem que dar os avisos finais, né?